Imagine estar fazendo uma reforma em sua casa e descobrir, por acidente, que no subsolo dela existe uma tumba romana lacrada há 2000 anos. E além disso, descobrir que dentro dessa tumba está o vinho mais antigo já encontrado pelos arqueólogos. Foi isso mesmo que aconteceu com uma família que reformava sua casa, uma casa comum, na cidade de Carmona, no sul da Espanha. E eu não estou falando de um resíduo seco, nem de manchas no fundo de um recipiente, mas de vinho preservado em estado líquido. Um vinho com pelo menos 2000 anos de história. Foi isso mesmo que aconteceu. Esse vinho pode ter presenciado o surgimento do Império Romano, a queda desse mesmo império, as guerras e invasões da Idade Média, as epidemias que dizimaram milhões de pessoas e os avanços científicos que salvaram tantas outras. E depois dessa longa jornada de 2000 anos, ele chegou até nós, extremamente preservado. Mas essa descoberta improvável nos convida a refletir sobre uma história muito maior. Uma história que começa milhares de anos antes de Roma existir. Uma história que flutua no ar frio das montanhas do Cáucaso, que foi preservada nos mitos do Grande Dilúvio, registrada nas tabuletas de argila da Mesopotâmia e nas caravanas comerciais da Síria. Uma história iniciada pelos primeiros agricultores que perceberam que uma fruta fermentada podia alterar o estado da consciência humana. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer a história mais antiga do vinho. Então, já deixa o like no vídeo, porque isso fortalece o meu trabalho. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E comente aqui embaixo. Você teria coragem de beber esse vinho com 2000 anos de idade? Assista até o final para entender por que essa não é uma boa ideia. Se você tiver interesse em obter os livros que eu uso aqui no canal, tem um link que dá acesso a eles. Comprando pelo link, você ajuda o canal a crescer. Isso é tudo, bora pro vídeo. Poucas bebidas acompanharam a humanidade por tanto tempo quanto o vinho. Civilizações inteiras nasceram, cresceram e desapareceram ao redor dele. O vinho esteve presente em rituais religiosos, em banquetes reais, em cerimônias funerárias, em tratados comerciais, em festas aristocráticas e até em narrativas míticas sobre o começo da humanidade. Mas existe um detalhe importante aqui. Quando nós falamos sobre a história do vinho, estamos misturando três coisas diferentes. A primeira é a origem arqueológica do vinho, ou seja, quando os seres humanos começaram a produzir bebidas fermentadas a partir da uva e as evidências que elas deixaram. A segunda é a história escrita do vinho, que no caso é o momento em que o vinho aparece registrado em documentos humanos através de ícones, de desenhos ou através da escrita. E a terceira é a origem mítica do vinho. Nesse caso temos as tradições religiosas e lendárias que tentavam explicar de onde aquela bebida misteriosa havia surgido. Essas três histórias não são iguais, mas, curiosamente, elas acabam apontando para regiões muito próximas entre si e que poderiam facilmente ser encaradas como sendo a mesma região. E é justamente isso que torna tudo ainda mais fascinante. Durante muito tempo, grande parte do que sabíamos sobre a antiguidade vinha do Egito. O vinho era consumido entre os povos do Nilo e sua origem e disseminação na terra estava associada ao deus Osíris. Entre os gregos, o vinho estava associado ao deus Dionísio, e ele era o responsável por sua origem e disseminação. Já entre os romanos, foi o deus Baco que assumiu essa função. Essas tradições míticas são muito antigas, mas elas não são paralelos interessantes quando nós tentamos recriar a origem arqueológica e histórica do vinho. Para isso, precisamos voltar um pouco mais no tempo, na região onde hoje nós conhecemos como Mesopotâmia. Nos últimos séculos, arqueólogos encontraram centenas de milhares de tabuletas de argila no território da Mesopotâmia. Essas tabuletas estavam gravadas com a escrita cuneiforme e apresentavam ao mundo os documentos escritos mais antigos já descobertos pelo ser humano. A escrita surgiu ali por volta de 3300 a.C., pouco antes dos hieróglifos egípcios se consolidarem plenamente. Isso significa que a Mesopotâmia preservou a documentação escrita mais antiga da humanidade, e junto com ela, a primeira e mais antiga história escrita do vinho. Mas existe uma ironia histórica aqui. A civilização mesopotâmica era, acima de tudo, uma civilização da cerveja. Os próprios textos antigos mostram isso. A cerveja era a bebida popular, a bebida ritual, a bebida cotidiana, a bebida dos trabalhadores, dos reis e até dos deuses.
Ela era produzida a partir de cereais fermentados, uma região perfeita para o cultivo em larga escala de grãos, que eram as planícies aluviais que estavam nas margens do rio Tigre e do rio Eufrates. O vinho também tinha o seu lugar de prestígio entre os mesopotâmios, mas de um jeito um pouco diferente. Ele era bem mais raro e bem mais caro que a cerveja, mas não fazia parte da identidade cultural dos mesopotâmios. Ele era um produto de luxo, importado das regiões montanhosas ao norte da Mesopotâmia, ou seja, de toda aquela região ali da Síria e da Anatólia. Isso aparece claramente nos registros antigos. Os próprios mesopotâmicos reconheciam que aquele vinho vinha de fora. Eles o chamavam de vinho da montanha. Alguns textos mostram comerciantes importando vinho em embarcações especializadas. Outros revelam reis distribuindo vinho como recompensa política. Existem documentos descrevendo vinhos doces, vinhos fortes, claros, escuros, vinhos aromatizados com ervas e mel, e até distinções entre vinhos de qualidade e vinhos ordinários. Ou seja, há 4.000 anos já existia algo parecido com uma cultura refinada do vinho. É aqui que nós entramos na origem arqueológica do vinho. As evidências mais antigas de vinificação encontradas até hoje apontam para regiões montanhosas do Cáucaso e áreas próximas da atual Armênia e Geórgia. Ali, há milhares de anos, grupos humanos começaram a cultivar videiras e perceberam que o suco da uva fermentava naturalmente, dando um novo sabor e novas propriedades a essa bebida. Aquela fermentação produzia calor, espuma, aroma e um efeito inebriante quase mágico sobre o corpo humano. Talvez tenha sido um acidente, talvez uma descoberta gradual. O fato é que aquele líquido fermentado acabaria mudando a história cultural da humanidade. Curiosamente, as fontes mesopotâmicas reforçam essa origem montanhosa. Os textos antigos associam o vinho às regiões sírio-armênias, as áreas elevadas ao norte da Mesopotâmia, locais muito mais adequados ao cultivo da videira do que as grandes planícies quentes da Babilônia. Ou seja, a arqueologia moderna e as antigas tradições orientais começam a convergir, e isso nos leva ao mito bíblico. Na narrativa bíblica do dilúvio, existe um evento que nem sempre recebe atenção. Depois que a arca vence o grande dilúvio e repousa sobre as montanhas de Ararat, Noé desce da arca, planta uma vinha e produz vinho. Para muitos leitores, isso parece apenas um detalhe narrativo, mas historiadores perceberam algo interessante. Essa tradição mitológica do livro de Gênesis pode preservar uma memória cultural muito antiga. O episódio da vinha de Noé pode ser uma memória extremamente antiga da origem cultural dessa bebida. Fontes mesopotâmicas e israelitas dialogam com essa ideia. Considerando que o Levante sempre manteve muito contato cultural com a Mesopotâmia, a ideia de que o vinho surgiu das regiões montanhosas próximas da Armênia pode ter sido compartilhada entre esses povos. A Bíblia não criou essa associação do nada. É possível que ela tenha herdado essa informação de uma tradição muito mais antiga. E aqui existe um ponto importante. Isso não significa que a narrativa bíblica seja uma descrição histórica, literal da origem do vinho. Não dá para afirmar isso historicamente. Mas significa que diferentes culturas antigas preservaram lembrança de que a viticultura surgiu nas regiões montanhosas ao norte da Mesopotâmia. A própria Bíblia fala desses contatos culturais. Abraão era mesopotâmico. Os judeus enfrentaram o exílio babilônico, e esses são apenas os mais famosos. Eu acho essa convergência entre cultura, memória, tradição religiosa e arqueologia uma coisa muito fascinante. Com o passar dos séculos, o vinho começou a viajar. Das regiões do Cáucaso e da Síria, ele avançou para a Anatólia, para a Mesopotâmia, para o Levante, Grécia e depois Roma. E em cada civilização ele assumiu novos significados. Na Grécia, o vinho se tornou parte da filosofia, da sociabilidade e do culto a Dionísio. Em Roma, ele se tornou símbolo de civilização. Os romanos levaram a viticultura para praticamente todos os cantos do Império. Gália, Itália, Norte da África, Subalcãs e Espanha. A Península Ibérica se transformou em um dos grandes centros produtores do mundo de vinho romano. Isso nos leva diretamente ao sul da Espanha, a região de Andaluzia. No ano de 2019, aquela família realizava reformas em sua casa na cidade de Carmona, no sul da Espanha.
e tudo parecia normal, até que o chão começou a revelar algo inesperado. Embaixo da residência existia um mausoléu romano intacto, uma tumba de aproximadamente 2000 anos. E lá dentro, os arqueólogos encontraram urnas funerárias, objetos ritualísticos, perfumes, joias, fragmentos de tecido, âmbar e recipientes delicados. Como você pode notar, era uma tumba de uma família romana muito rica. Mas o objeto mais impressionante estava dentro de uma urna funerária de vidro, um líquido avermelhado, e quando os cientistas começaram a analisar esse líquido, veio uma descoberta inesperada. A primeira surpresa, aquilo realmente era vinho. Não era apenas resíduos químicos, não era apenas traços orgânicos, era vinho preservado em estado líquido. A segunda surpresa foi ainda mais curiosa. Apesar da coloração avermelhada, o vinho originalmente era um vinho branco. Os pesquisadores perceberam que a tonalidade avermelhada surgiu porque o líquido permaneceu durante séculos em contato com restos mortais cremados presentes dentro da urna funerária. Isso mesmo, dentro do vinho tinha cinzas de um esqueleto humano. As cinzas humanas alteraram lentamente a coloração daquele vinho branco. As análises químicas revelaram que as características do vinho eram muito semelhantes aos dos vinhos produzidos ainda hoje na região da Andaluzia, especialmente aqueles próximos do estilo Jerez. Ou seja, a tradição vinícola romana sobreviveu, de certa forma, até os dias atuais. E isso é extraordinário. Estou falando de uma continuidade cultural de 2000 anos. Mas como é que esse vinho sobreviveu por tanto tempo? A resposta está em um acidente arqueológico quase perfeito. A urna permaneceu protegida por um selo hermético involuntário. Esse isolamento impediu a evaporação, a entrada de oxigênio e a proliferação microbiana que poderia ser destrutiva. O resultado foi que o vinho permaneceu microbiologicamente estável durante 2 milênios. Os cientistas afirmaram que ele não apresentava nenhum tipo de toxicidade significativa. Ou seja, ele era tecnicamente uma bebida que poderia ser consumida. Mas eu com certeza não beberia. E você? Aceitaria uma taça? Mas tão importante quanto a sobrevivência do vinho é o que ela revela sobre os romanos. Aquele vinho não estava ali por acaso. Ele fazia parte de um ritual funerário. No mundo romano, alimentos, perfumes e bebidas eram frequentemente colocados junto aos mortos como símbolos de continuidade, prestígio e passagem para outra existência. O vinho acompanhava os mortos porque possuía valor espiritual, social e simbólico. Ele representava luxo, prestígio, memória e eternidade. O vinho de Carmona mostra isso muito bem. Desde sua criação, impérios desapareceram, reis foram esquecidos, as cidades ruíram, línguas morreram, mas o vinho continuou ali. Contra todas as probabilidades, ele continuou ali. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com aquela pessoa que ama esse tipo de conteúdo histórico. Deixe seu like, se inscreva no canal e deixe sua participação aqui nos comentários. Tem dica de livros aqui na descrição do vídeo. Compre pelo link e ajude o canal. É isso, meus amigos. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.